Desejamos também um ano 2022 cheio de grandes vitórias sobre a sua vida. Eu quero dizer que quando eu e você estamos dentro da vontade de Deus, pode ser as lutas que vier, mas nós saímos vitoriosos, tá? Porque aquele que tem o Senhor não teme. Claro, a gente às vezes fica com medo, ou é só eu? Às vezes tem umas lutas que a gente treme na base, mas nós sabemos que é o Senhor que está à frente, amém? Mesmo assentados, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, o tema dessa manhã volte a brilhar, tá? Baseado nesse texto, mesmo assentado, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, os 7 líderes daquelas igrejas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso quer dizer que Deus, Ele anda no nosso meio. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que diz ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Isso até aqui. Oremos ao Senhor. Então, Pai, iremos meditar na sua palavra, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha total liberdade para agir nas nossas vidas, nos nossos corações, corpo, alma e mente. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações. Nós, meu Deus, abrimos totalmente a Ti, Senhor. Pedimos nessa manhã perdão, Senhor, por toda falha, toda fraqueza, toda ignorância, e que o Senhor venha nos purificar, santificar cada dia, Senhor, e que cada dia possamos crescer, meu Deus, na Sua presença, crescer no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Eu trouxe até um exemplo aqui. Para mim isso aqui é um lampião, né? Lá no Ceará não existia quase lampião, lá era lamparina. A lamparina é aquele que é só a lata e o fio, tá? E a palavra de Deus, isso daqui é já para a gente do sul daqui de Curitiba, né? E vai. Lá no Nordeste não tinha essas coisas. Eu vou pedir, posso desligar aqui, eu vou desligar. Fumaça, né? Imagina como é que ficava as nossas casas. Quem é desse tempo aí, levante a mãozinha aí. Tem aí uma turminha aí desse tempo aí. Também eu sou desse tempo, do tempo da lamparina. E quando faltava energia, nós íamos lá pegar a lamparina, ou lampião, no nosso caso era lamparina, e a gente colocava num lugar de destaque. Sempre se nós íamos jantar, ela ficava em cima do armário para que pudesse clarear todo o ambiente ali. E se estava na sala, a gente colocava na estante, na parte superior.
Nós nunca escondíamos a lamparina quando ela precisava estar acesa. E se nós observarmos aqui na igreja, as luzes principais, elas estão sempre em destaque, de uma forma que, quando ela seja ligada, ela possa clarear todo o ambiente e não haja quase, vamos dizer, escuridão. E Jesus, ele estava chamando a atenção da igreja de Éfeso, porque a igreja, pensa numa igreja top, pensa numa igreja de referência, porque existem aquelas igrejas que são de referências. Se nós olharmos para Quadrangular, olharmos para Curitiba, nós vemos algumas igrejas aqui em Curitiba de referência. Tem a 4ª igreja, tem a 1ª, 3ª, 10ª. Essas são igrejas que são de referência, principalmente pela sua liderança. Porque homens, mulheres que ali se destacaram à frente daquela igreja. E ela se tornou uma referência em Curitiba, essas igrejas. E Éfeso tornou uma referência no mundo cristão. Era uma igreja incansável, amado. Era uma igreja que trabalhava. Eles não davam oportunidade para aquilo que era errado. Se aparecesse alguma coisa, por exemplo, se aparecesse um pastor pregando o que não devia, pregando coisa errada, já era corrigido. Já era, vamos dizer, enquadrado, digamos assim, no popular. Não, você está ministrando um erro bíblico cristão, então não pode. Então eles eram rígidos na palavra de Deus. E tinha ainda uma turma dos nicolaítas, né, que eles infiltravam dentro da igreja para pregar o erro. Um exemplo, o homem podia ter 2, 3 mulheres, e assim por diante, imoralidade, e eles odiavam. E diz a palavra de Deus que Deus falando que odiava aquelas obras também. Então era uma igreja realmente de referência, uma igreja, olha, de tirar o chapéu. Só que tinha um detalhe. Jesus chega para aquela igreja e fala: igreja, fala para o pastor. Engraçado, né? As coisas são até interessantes. Jesus pedindo para falar para a igreja de Éfeso, justamente com o pastor auxiliar da igreja de Éfeso, porque era com João. E aonde João, embora ele estivesse na ilha de Pátimo, ele era da igreja de Éfeso. Ele fosse como um pastor sênior, porque na realidade ele já era de certa idade. Se nós colocar aqui como um pastor Agostinho, era vamos dizer, é aquele que era referência. Não na igreja de Éfeso, a referência era João. E justamente Deus falando com João para falar com o pastor da igreja, que não sabemos quem era, eu não tenho esse conhecimento agora no momento, e dizendo que aquela igreja estava passando por uma situação que ela precisava ser corrigida. Qual era? Que a igreja que era referência na luz, lugar de destaque, essa luz ela não estava mais brilhando. E Deus, ele dá uma advertência e diz assim: olha, que eles se arrependam, porque senão eu vou mudar o lugar dela, de referência para um outro lugar. Interessante que aqui não fala de salvação. Jesus não está falando de salvação, mas está falando de o cristão, aquela igreja, voltar às primeiras obras que ela fazia no início. Agora nós perguntamos, vemos, quais as primeiras obras que nós podíamos analisar numa igreja cristã, na nossa vida? Eu peguei algumas aqui, para a gente meditar. Prática, as primeiras obras. Quais as primeiras obras de um cristão, de uma cristã? Primeiro, ele ou ela fala de Jesus a tempo e fora de tempo. Não vê a hora, a oportunidade de falar do seu Salvador. Faz de tudo para levar o perdido até Jesus.
não mede esforços. Para ele ou para ela, não é peso falar de Jesus. O cristão, quando ele está no primeiro amor, a igreja não existe dificuldade. Interessante que não precisa pedir. Pastor não precisa falar, nem dizer, nem orientar, nem motivar, porque aquilo dali já mexe com ele e com ela. Eu lembro na questão lá quando eu conheci Jesus na minha adolescência, eu conheci com 14 anos. Sabe o que eu fazia? Preciso melhorar, isso aqui é para todos nós essa manhã. Quando chegava no final do mês, eu recebia meu pagamento, eu ia no correio, eu comprava 100 selos, na época do selo, de cartas. Comprava cartas, eu comprava folheto chamada da meia-noite, que eles têm variedade de folheto. Eu pegava a lista telefônica e gastava ali um tempo escrevendo com a mão, sem nome. Eu não escrevia para a minha cidade, que era Morada Nova, eu escolhia muito Fortaleza, os endereços de Fortaleza, porque eu disse assim, não vou escrever por causa do meu endereço, então vou escrever para alguém longe. E ali colocava aqueles folhetos, e todo mês eu despachava aquelas 100 cartas para lá. Ninguém pedia, ninguém falava nada a respeito disso, mas eu não via a hora que as pessoas pudessem ouvir a respeito de Jesus. Quando chegava a noite, sempre a gente, quando é garoto, tem um grupo, eu não via a hora de ir lá no grupo. A turma que ficava na esquina lá, sabe para quê? Antes era para falar outras coisas, mas ali eu não via a oportunidade de estar junto com eles e falar a respeito de Jesus. É aquele crente chato, tá? Se você não é mais chato, meu irmão, minha irmã, eu acho que está na hora de hoje nós voltarmos a ser chatos no Senhor. Mas não é chato de interferir, mas aquela preocupação que você tem, eu tenho, para que as pessoas conheçam aquele que nos salvou. Aí você diz, pastor, mas hoje é tanta coisa, o pessoal está muito trabalho, é pandemia, é tantas outras situações. Éfeso, a igreja de Éfeso tinha mais do que suficientes motivos para não falar mais de Jesus. E talvez aquilo influenciou. Quer ver um exemplo? Por exemplo, em 64, Nero, ele resolve eliminar um bairro, que seja uma região, e ele manda tocar fogo naquele bairro. Só que ele não atentou, porque a cidade era de madeira, as casas eram feitas de madeira, e as ruas estreitas. O que aconteceu? Talvez ele pensou em destruir um bairro, destruiu 10 bairros, quase que acabou com a cidade. E aí, para ele escapar, ele resolveu colocar a culpa em quem? Nos cristãos. Ora, foram eles que fizeram isso. E aí ele começou a perseguir, a perseguição, começou nesse momento. Antes a perseguição era só interna, agora começou a ser externa. E aí, sabe o que Nero chegou ao ponto de fazer? Ele pegava os cristãos, pegava animais mortos, pegava a pele do animal, enrolava no cristão e fazia com que as férias atacassem e matassem aqueles cristãos. Ele pegava o cristão e enchia de betume, de piche, prendia nos postes e iluminava a cidade com os cristãos. A perseguição começou a seguir esse rumo. Não é um bom motivo dizer assim, eu não vou mais falar de Jesus, porque se souberem que eu sou cristão, vão me matar, vão matar minha família. E esse era o caminho da igreja por aproximadamente 300 anos, perseguição, às vezes mais, às vezes menos, e começou aí, chega no ano 67, de repente, os dois maiores líderes da igreja cristã,
mortos, a comando justamente de Nero, o imperador. Pedro é morto, crucificado de cabeça para baixo. Logo mais, Paulo também, aproximadamente no mesmo ano, ele morre também. E quem era Paulo era o fundador da igreja de Éfeso. Não é um bom motivo para eles não falarem mais a respeito de Jesus, porque se falarem, são mortos. Interessante que na defesa de Paulo, ele falando a Timóteo, ele comenta o seguinte, que na sua defesa, sabe quantas pessoas apareceram para lhe defender? Se nós analisar a igreja lá de Jerusalém, diz que eram 200 mil habitantes aproximadamente, 100 mil eram cristãos. Imagine na Ásia onde ele estava, quantos cristãos haviam? Sabe quantos apareceram para defender o apóstolo Paulo? Nenhum, ninguém. Ninguém foi capaz de chegar e trazer um pronunciamento em defesa dele. E ele disse: olha, só quem me defendeu foi o Senhor, e me livrou da boca dos leões. Só o Senhor. E cadê os demais? Cadê aqueles que professavam o nome do Senhor? Não estavam presentes. Em 70, logo mais depois de 3 anos, Tito acaba com Jerusalém, destrói, por causa de uma revolução. Muitos ali são levados para Roma como escravos, aproximadamente 50 mil por aí. Muitos são vendidos como escravos, aqueles cristãos. Outros são usados para construir o Coliseu, que dizem, talvez foram 30 mil usados para construir o Coliseu, onde muitos deles caíram por causa da sua fé ali. E assim a perseguição foi indo. Não era um bom motivo para Éfeso a se esconder atrás das suas paredes, né, das suas casas, né, ali onde eles se reuniam, talvez escondido, para que não se descobrisse que ele ou ela era cristão, servo do Senhor. E assim os seus lábios daquela igreja foi fechada, por causa do medo, do temor. E Jesus chega para aquela igreja e diz: você esqueceu as primeiras obras. Era como Jesus estava dizendo, que é o seguinte: eu não tive vergonha, eu não tive impedimento para ir até o fim, para salvar a nossa vida. Jesus não teve impedimento. Diz que ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz, para nos salvar. E aqueles que precisam de salvação estão perecendo. E muitos de nós estamos dentro de 4 paredes, onde, se nós analisarmos e pararmos e vamos dizer, qual foi a última pessoa que eu parei e falei de Jesus? Você lembra quando você conheceu Jesus? De repente você pegava ônibus, linha de ônibus, que não era o seu destino, mas você ia naquela linha para poder entregar folheto. Você ia visitar amigos, colegas, era para poder ter a oportunidade de falar de Jesus para ele e para ela. Às vezes talvez você fez até cursos, não porque precisava, mas era para poder ter a oportunidade de ter pessoas próximas a você, e você testemunhar a respeito do amor de Deus. Talvez você estava até numa empresa, não por sua vontade, mas porque você queria alcançar pessoas, vidas. E a igreja de Éfeso tinha perdido essa empolgação, essa motivação de falar do amor de Deus, por causa de tanta perseguição. E no final,
quando o último apóstolo que estava de pé, justamente na igreja de Éfeso, um abençoado de outro imperador, pegar o nome dele, Domiciano, em 95, pega João, tenta matá-lo dentro de um tacho de óleo fervente, não consegue, joga na ilha de Pátimo para poder morrer lá, mas não morre porque Deus tinha um propósito, e a igreja se esconde diante do temor, do medo das trevas. E hoje em dia não é muito diferente, amados. Se nós analisarmos, quantos de nós estamos acuados hoje, devido às mais diversas situações? Quantas pessoas estão perecendo hoje sem Jesus, e nós estamos nos protegendo dentro da própria igreja e esquecendo aqueles que perecem? Sabe por que Jesus estava chamando a atenção? Porque aquela igreja estava perdendo a identidade do que ela era. Eu pesquisei a palavra identidade. O que significa? Identidade é qualidade do que é idêntico, paridade ou igualdade absoluta. Se eu e você temos a identidade de Jesus, nós somos iguais a Ele. A paridade é igual. Isso quer dizer que o esforço que Jesus ele dispensa em alcançar o perdido, esse disposição está em nós, e eu e você não podemos perdê-lo, porque senão nós perdemos essa paridade, essa identidade. A identidade do cristão tem que estar estampada aqui, ó, em suas palavras, em suas ações. O cristão, ele não pode cansar de falar de Jesus. Aquele que conheceu Jesus de uma forma tremenda, foi restaurado, curado. Quantos de nós fomos curados pelo Senhor, transformado, livre de pecado, do peso da condenação? Nós temos a promessa da vida eterna. Mas e os demais? Como estão? A nossa preocupação com os nossos entes queridos. Não vou mais visitar, que ele nem escuta. Mas quem faz a obra somos nós? Não é o Espírito Santo que faz a obra nos corações? Não é o Espírito Santo que muda o interior? E o que o Senhor Jesus ele fala aqui, pregue a palavra. A pregação, ela é a nossa responsabilidade. A obra é do Espírito Santo, e o tempo é dele. O que eu e você, nós não podemos é parar de falar de Jesus. Eu e você precisamos voltar a brilhar, ter o mesmo brilho. Eu e você, nós precisamos voltar a fazer cursos. Talvez curso que você nunca viu na vida, nem pensou em fazer, para poder estar próximo das pessoas. Eu e você, nós precisamos pegar linhas de ônibus sem rumo, para poder ter oportunidade de falar de Jesus. Eu e você, nós precisamos passar pelos caixas. Aí eu vou no mercado uma vez por semana, fazer minha compra. Acho que nós precisamos ir no mercado toda semana, ou às vezes 2 vezes na semana, 2 vezes no dia, só para poder passar em caixas diferentes, e de repente, num papel, tem uma mensagem de Jesus para aquele caixa, para aquela caixa, ou trazer uma palavra de Deus para ele ou para ela. Na panificadora, eu já compro aqueles pão pronto, que leva 1 semana para durar. Não, compra o pão que dura um dia só para poder ir lá, para poder ter contato com as pessoas e trazer uma mensagem para ela.
O primeiro amor leva a pessoa a agir dessa forma, porque ela não pensa nela, ela pensa nas outras pessoas. Em quem você tem pensado? Temos pensado só em nós? Ou temos pensado no nosso próximo? Nesse ano que estamos iniciando, que seja o ano da mudança na nossa vida, que a gente passe a agir, a fazer aquilo que Deus mais deseja, que é salvar vidas. Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu creio que todos nós aqui precisamos melhorar. Talvez o que mais precisa melhorar sou eu. Porque quando eu olho lá atrás o que eu fazia para poder as pessoas conhecerem Jesus, era muito. E hoje eu não tenho feito tanto quanto eu fazia. Então que hoje a gente possa pedir ao Senhor que nos perdoe. Que nessa manhã a gente possa nos arrepender, porque o arrependimento ele traz mudança, e essa mudança ela traz o alcance de vidas. Pai, queremos nessa manhã pedir perdão a Ti, Senhor, como igreja, porque ao olhar a Sua palavra, quando o Senhor escreveu para Éfeso, que era uma igreja, meu Deus, muito ativa, uma igreja que não se cansava, era envolvido com muitas coisas, mas era algo interno. O foco que era principal, levar o evangelho, eles estavam comendo. Eles tinham perdido, talvez pelas perseguições, o medo de morrerem, mas o Senhor escreveu para ela, falando que não era motivo para falar, de desistir de falar do seu amor. Da mesma forma, Senhor, devido às muitas situações na caminhada, a gente se assemelha a esta igreja. Mas nessa manhã, nesse dia, Senhor, iniciando esse ano de 2022, pedimos perdão a Ti, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe porque temos limitado a Sua palavra nos nossos lábios. Nos perdoe porque nós não temos procurado as pessoas para poderem falar a respeito do Seu amor, do Seu sacrifício, do alto preço que o Senhor pagou para poder salvá-los. Temos olhado só para nós, para nossa família, e esquecemos que estão fora. Por isso, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Perdoa-nos, meu Deus, e através do Teu Santo Espírito, Senhor, renasce em nós essa disposição em praticar e em fazer, meu Deus, as primeiras obras. Senhor, acende, Senhor, esse amor, Pai, que não venhamos ter, meu Deus, impedimento para fazer a Sua vontade e o Seu querer, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, amados. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Visite, vai mais vezes aos lugares, pare mais gente, vá além, e não temas, porque o Senhor, teu Deus, nosso Deus, é contigo. Amém? Glória a Deus.